ali, cruza aqui. E assim vai. Buenas, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós aqui no nosso Rio Grande Velho estamos passando por esses momentos trágicos. E vim aqui neste vídeo, né? Primeiramente quero agradecer de coração a todos vocês. Todos vocês, amigos de outras partes do nosso Brasil, de países vizinhos, que estão ajudando e estão firmes nesse momento que é um dos mais complicados e trágicos de nossa história recente. Agradeço de coração, em nome de muitos que a gente vê agradecendo, por as pessoas que vêm, que dão a vida, que ajudam o próximo, que de uma forma ou de outra, por um pouquinho que faça, o tantão que faça, é a forma ainda que tu consegue acreditar na humanidade, que ela não é tão perdida assim, não, mas muito obrigado de coração a vocês. Literalmente, aqui na nossa região, uma região que sofre com a enchente também, porque a gente brinca sempre na costa do Rio Camaquã, né? Até sou meio grosso, desculpe me apresentar para quem está aqui em primeiro lugar. Eu chamo Marcelo Valerão, moro na costa do Rio Camaquã, em direção à fronteira com o Uruguai. Mas não quer dizer que a gente aqui não esteja também passando por trabalho. Passamos, mas não chega nem perto do que nossos conterrâneos, nossos irmãos, nossos amigos, familiares, que todos nós temos na capital do Rio Grande do Sul, na região da Serra, na região dos vales, dos rios. Não chega nem perto. Aqui a gente tem problemas com enchente, mas pela própria geografia do local, né? É uma enchente que as pessoas sabem já os limites que você tem entre morar próximo ao rio, morar próximo a uma região também menos povoada, que é as regiões onde aconteceram essas tragédias. Eu não vou botar nem entrada de vídeo hoje. Vamos só prosear um bocadinho. Eu quero contar para vocês uns causos sobre as enchentes do nosso estado. Aqui, fazendo esse meu rabo tatu, que é uma encomenda, né? Para uns amigos. Bueno, se vocês acompanham aqui o nosso canal, vocês de repente devem saber que a gente cita bastante aqui a formação do nosso estado, do Rio Grande do Sul, do século XVII, século XVIII. Para quem não sabe, esses séculos é 1700, 1600, por aí. As primeiras vindas de portugueses e espanhóis aqui já para demarcação, para ocupação do território. Já foi um território ocupado bem tardiamente em relação aos outros territórios portugueses, como a gente fala do Rio de Janeiro, a gente fala do próprio Nordeste, Pernambuco, Bahia, Grão-Pará, que fica hoje no norte, que é hoje o estado do Pará e o estado do Amazonas, foi ocupado tardiamente aqui, cerca de 200 anos, uma ocupação mais firme da coroa portuguesa. E isso tem um problema grande, que não é só pelos tratados de fronteira, mas a própria localização geográfica do Rio Grande do Sul, ela evitava que os colonizadores viessem para cá, ela proibia em certo ponto. Basta a gente notar o seguinte, que na divisa com o estado de Santa Catarina nós temos os aparados da serra, que é um conjunto de cerros e canyons, que eles tratam, esses nomes estranhos, né? Que é muito difícil tu cruzar a pé por lá. Salvo algumas picadas que foram feitas pelos indígenas e posterior utilizadas pelos bandeirantes, mas mesmo assim era um trajeto, e até hoje com estradas e pontes, se chega a cair uma ponte já é uma dificuldade gigantesca de cruzar, era muito complicado, muito perigoso se cruzar por lá. Basta vocês verem isso no século XVIII, 1700. Logo mais nós temos já o Rio Pelotas, depois já o Rio Uruguai, que vai fazer fronteira com a Argentina. Se a gente olha para o oeste do Rio Grande do Sul, mais abaixo um pouco já tem o Rio Quaraí. Aí tem uma fronteira seca com o Uruguai e posterior o Rio Jaguarão e as lagoas Mangueira e Mirim. E aí se tu olha para o litoral do Rio Grande do Sul, se não fosse pela entrada hoje da cidade de Rio Grande para a Laguna dos Patos, tu não teria como encostar um navio ali.
É um litoral que ele não é acidentado, ele não tem entradas, ele é um litoral praticamente uma coisa quase que intransponível. Assim como a Barra do Rio Grande, que ela quase foi intransponível por centenas de anos. Essa Barra do Rio Grande é onde é que as águas da laguna elas se encontram com o mar e é um local bastante raso. Então teve que ser feito o quê? Teve que ser feito um canal, afundar esse canal para que os navios cruzassem com mais segurança. Senão eles poderiam, pela própria choque das águas, eles serem jogados para um lado, para o outro e também aí naufragarem. Daí, nesse contexto da geografia, por que a nossa região aqui ela não é tão sofrida quanto a região lá da Serra do Rio Grande do Sul? Porque nós temos dois conjuntos de serra no nosso estado. A Serra Alta, que é onde é que compreende os vales do Rio Jacuí, Taquari, Caí, Rio Pardo, e a Serra Baixa, que compreende o escudo sul-rio-grandense, que é onde nós temos o Rio Camaquã. E a Laguna dos Patos, ela faz todo esse movimento de norte a sul do nosso estado. Que vocês, se tem curiosidade, já viram isto, já estudaram, já notaram que hoje se fala muito, né? Mas a nossa abordagem ela é uma abordagem mais histórica, não necessariamente técnica, geográfica. Bueno. E por que a nossa capital, Porto Alegre, ela foi parar lá onde que ela é hoje? Por um motivo em especial. Pela invasão espanhola na capital, que era Rio Grande, em 1763. Pedro de Ceballos, também já é comum aqui no nosso canal, nós tocamos esse assunto, invade Rio Grande, e os moradores de Rio Grande, que era a capital então da capitania do território português aqui, o extremo sul, fogem para São José do Norte, que é o outro lado do canal do Rio Grande, e muitos fogem para a região ribeirinha da Laguna dos Patos e também para o Porto do Dornelles. E esse Porto do Dornelles é onde hoje é Porto Alegre. Onde é que tu tens o lago ou o rio Guaíba. Como a gente já viu, muitas vezes ele se comporta uma vez como lago, outra vez como rio. E aqueles 5 rios que banham a capital. Nós tínhamos 6 rios, mas um em especial eu vou citar para vocês daqui a pouquinho no mais, que é um que eu acho que tem um papel fundamental histórico na formação da capital rio-grandense. Porto Alegre teve as suas terras doadas em 1732 para Jerônimo de Ornelas e Menezes, que era de Laguna, e conseguiu através da coroa espanhola, coroa portuguesa, umas terras nos campos de Viamão, que hoje é a cidade de Viamão, um marco histórico da formação da capital. E posterior a isso, 20 anos depois, em 1752, com a Guerra Guaranítica, que é muito tratada também na história do Rio Grande do Sul, os portugueses expulsaram os indígenas e iriam trazer colonizadores novos para a região onde é que seria as 7 povoados missioneiros. Esses colonizadores eles eram portugueses das ilhas dos Açores, por isso que são chamados de açorianos. É um conjunto de ilhas que nós temos no Atlântico Norte, a Ilha dos Açores. Eles trouxeram vários casais, vários colonos portugueses açorianos. Uns ficaram em Desterro, que é Santa Catarina, os outros ficaram em Laguna, Santa Catarina, e os outros vieram e aí entraram pela lagoa e se localizaram no Porto do Dornelles, que já era um local onde é que tinha a parada para chegar ao arroio Rio Guaíba, Lago Guaíba, assim como você diz, e depois tu ir em direção ao centro do estado, que de barco era muito mais fácil tu ir a pé numa região ainda que não era muito habitada e tinham conflitos com as tribos guerreiras charrúas e minuanos, com as tribos missioneiras ainda que resistiam escondidas no mato, e simplesmente no período muito mais fácil ir por água do que tu cruzar rios sem tu saber a profundidade e tudo mais. Bueno, estes açorianos se juntaram com aqueles que foram expulsos de Rio Grande
e foram para Viamão, formaram um núcleo. A primeira rua que se conhece, de acordo com as pesquisas da cidade de Porto Alegre, é a Rua da Praia, que hoje é a Rua dos Andradas, que também a gente vai falar nela mais adiante um bocadinho. E ali nós temos um dos afluentes do lago, o Rio Guaíba, que é o Rio Jacaraí, o Rio Jacareí, o Rio dos Jacarés, que é hoje o Arroio Dilúvio. E neste Arroio Dilúvio ele é conhecido por ter a famosa e histórica Ponte da Zenha. A ponte onde é que os rebeldes farroupilhas entraram e atacaram a capital Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Por que eu cito esse arroio em especial? Porque esse arroio ele era um dos que mais inundavam a capital, porque ele foi tirado as suas curvas e colocado em linha reta, e ali o próprio nome já diz, arroio dilúvio. Então um dilúvio de água quando ele atacava juntamente com as águas do Guaíba, porque ele é um dos afluentes que encaixa nas águas do Guaíba e já vem os outros 4, 5 rios enchendo. Aquilo ali, aquela região ali, entre o dilúvio, que fica mais, digamos, ao leste da capital, e o Guaíba, que fica entre o sudoeste, fechavam e tomava conta a água da região, que hoje também está embaixo da água, infelizmente. Me corrijam se eu tenho alguma coisa aqui que eu erro, porque não conheço muito bem a capital. A gente vai lá meio cestroso, né? Aquele monte de prédio, um monte de asfalto. Mas daí, nesse contexto, o Arroio Dilúvio também era chamado de Riachinho. E nesse aparato gigantesco a gente chega e fala sobre o contato entre o morador da capital com o seu lago, que ao mesmo tempo de ser o cartão postal de Porto Alegre, ele também é um dos maiores desafios para o crescimento da cidade e o respeito do homem pela natureza. A região onde é que é o centro histórico de Porto Alegre era um banhado. A região que é o mercado público de Porto Alegre também era um banhado. A Rua da Praia tem esse nome porque ia até a praia, que hoje está totalmente asfaltada. E foi aterrado o Guaíba para que a cidade crescesse em direção ao rio, tomando o local que antes eram das águas, em períodos de cheia. A Praça da Alfândega, entre o final do século XIX e início do século XX, os séculos passados e retrasado, ela era a própria alfândega para encostar, para a palavra alfândega, onde é que encostavam os navios, os barcos que traziam mantimentos, levavam mantimentos das regiões coloniais para embarcarem no Porto Rio Grande, e também para o próprio comércio da capital, da província e depois da capital do estado do Rio Grande do Sul. Província no período do Império, capital, estado no período republicano. E eu achei muito engraçado, ou melhor, muito interessante, o que foi colocado, que os habitantes de Porto Alegre deram as costas para aquilo que está no próprio nome, que é um porto. Deram as costas para o Rio Guaíba, para o Lago Guaíba. Deram as costas e fizeram com que hoje houvesse isso, não se falando de que é culpa de A ou de B, tem culpa. As pessoas são culpadas, os governantes são culpados, mas no momento agora, é aquele momento como o Marquês de Pombal falou, o grande incêndio de Lisboa. É hora de salvar as pessoas, posterior é hora de chorar seus mortos e aí sim reconstruir. Nesse momento nós estamos salvando e chorando, para depois ser pensado em ser reconstruído. Depois de nós chorarmos nossos mortos, nós nos reerguermos, para que haja um equilíbrio entre nós e a natureza, porque se nós atacamos a natureza, nós fazemos parte da natureza, nós estamos atacando a nós mesmos. Mas, bueno, agradeço a vocês todos, desculpe se falei alguma coisa aqui equivocada. Eu fiz um vídeo meio que para agradecimento e para uma reflexão, contando um pouco de história, de causa. E fiquem com Deus, fiquem com a luz, fiquem com aquilo que é mais sagrado. E mais uma vez, muito obrigado de coração pelo movimento nacional que estão fazendo pelo nosso Rio Grande. Nós não esqueceremos disto. De coração, muitas graças mesmo. Vai estar abraço no coração de cada um.